Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos estudando aqui a carta de Paulo aos Romanos e nós vamos começar o capítulo 15. Nós estamos finalizando esse estudo, né, dessa primeira carta de Paulo aos Romanos, porque essa carta ela é dividida em 16 capítulos, né? Então nós estamos chegando no final. Então Paulo começa o capítulo 15 assim: Nós, os fortes, devemos carregar as fragilidades dos fracos e não buscar a nossa própria satisfação. Cada um de nós procure agradar ao próximo em vista do bem, para edificar. Pois também Cristo não buscou a sua própria satisfação, mas conforme está escrito, os insultos dos que te injuriam caíram sobre mim. Aqui é uma citação de um salmo, né, do Salmo 69. Então aqui Paulo está dizendo o seguinte: quem que é o forte? Né? O que ele está querendo dizer como forte ou como fraco? É forte na fé. Não tem a ver com força física, não tem a ver com situação material, não tem a ver com ser mais emotivo ou não tem a ver com isso. Tem a ver com estar o tempo todo exercitando a sua fé, né? E isso também não está tão somente direcionado com a evolução espiritual. Nós ainda que muito baixinho, nós somos ainda sempre capazes de nos conectarmos com Deus, né? De exercitar a fé. Eu não preciso ser um super espírito evoluído para conseguir exercitar a minha fé. Eu posso aqui do meu tamanho mesmo, né? Por quê? Deus fez as criaturas com essa ponte de relacionamento, de conexão a qualquer momento. Então, quando ele diz para a gente carregar a fragilidade dos fracos, significa não ficar humilhando o outro porque eu sei mais, né? Pela sua própria satisfação. Não. Quanto mais a gente cresce, mais humilde a gente precisa ficar, porque a gente vai vendo o caminho ainda a trilhar, né? Porque a gente vai exercendo aquilo que João Batista falou de uma forma muito profunda, assim, que toca o nosso coração, que é preciso que ele cresça e que eu diminua. Ele está falando de Jesus, tá? É preciso que Jesus cresça dentro da gente, né? E nisso eu não vou ficar me achando melhor do que os outros. Eu percebo a fragilidade e estou junto com a pessoa, exercitando o amor. É essa a proposta. Ora, tudo que se escreveu no passado é para o nosso ensinamento que foi escrito, a fim de que pela perseverança e pela consolação que nos proporcionaram as Escrituras, tenhamos a esperança. Então, de alguma forma, ele está dizendo que tudo que está lá no Antigo Testamento, né, a tradição judaica, e a gente pode estender e pensar nas outras tradições também, das outras civilizações, das outras culturas, aquilo é orientação pura. Aquilo é informação vinda da lei divina, né? Só a gente olhar o conteúdo, passar o filtro do nosso amor e ver aquilo que é a parte que é muito circunstancial da sociedade em si, e a outra parte que é a expressão de Deus. A gente sente isso no nosso coração, né? Então tudo isso foi para nos dar esperança, Paulo está dizendo. O Deus da perseverança e da consolação vos conceda terdes os mesmos sentimentos uns para com os outros. A exemplo de Cristo Jesus, a fim de que, de um só coração, de uma só voz, glorifiquei o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus fala assim, os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem, ele está dizendo assim, a gente consegue ir seguindo Jesus, né, conforme a gente ama, conforme a gente perdoa, conforme a gente compreende, conforme a gente tolera. É difícil, né, muitas vezes, e que bom que é difícil, porque significa que a gente está encontrando com os nossos desafios, mas é o caminho, é o único caminho. Acolhei-vos, portanto, uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, para a glória de Deus, né? Então, sempre que a gente foge desses desafios, né? Essa pessoa é tóxica, não estou pronto para, ou as pessoas falam assim, eu não tenho psicológico para isso. Essa fuga, né? Às vezes é necessário mesmo a gente se nutrir, respirar e voltar lá para esses nossos desafetos, essas nossas dificuldades, sejam elas onde estiverem, né? Porque é ali que a gente vai crescer, perdoando, aceitando, compreendendo, expandindo o nosso coração. Pois eu vos asseguro que Cristo se fez ministro dos circuncisos para honrar a fidelidade de Deus, no cumprimento das promessas feitas aos patriarcas, ao passo que as nações glorificaram a Deus, pondo em realce a sua misericórdia, segundo está escrito. Então aqui ele está dando alguns elementos que é lá do Antigo Testamento, né?
a circuncisão, os patriarcas, né, que são os pais, né, os primeiros que conseguiram se conectar com Deus e ter acesso à lei divina dentro, né, da religião judaica. Pelo que eu te confessarei entre as nações e salmodiarei o teu nome. Isso aqui está lá em Êxodo. Diz ainda, nações, exultai junto com o seu povo. Está em Deuteronômios, tá? E o outro também está em Salmo, um dos Salmos, Salmo 18. E ainda, nações todas, louvai o Senhor e que todos os povos o celebrem. Também está no Salmo, que é o Salmo 117. Isaías, por sua vez, acrescenta, surgirá o rebento de Jessé, aquele que se levanta para reger as nações. Nele as nações depositarão a sua esperança. Né? Então aqui é Isaías falando de Jesus, né? Mas como profeta, muito antes de Jesus vir. Que o Deus da esperança vos cumule de toda alegria e paz em vossa fé, a fim de que pela ação do Espírito Santo a vossa esperança transborde. Enfim, então aqui a gente já dá para ver assim, um fechamento que ele começa a fazer, trazendo, né, esses elementos lá no Antigo Testamento. Né? Ele está falando para os romanos. Dentre os romanos há pessoas que vêm do judaísmo e há pessoas, né, que são chamados gentios, e ele está falando para todo mundo. Mas a gente continua semana que vem, e aí o começo aqui do texto ainda é o capítulo 15, é epílogo, e aí a gente entra no capítulo 16, que é o último. Até mais!